Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui gravando este vídeo para falar a respeito da nossa Bíblia Sagrada. Vamos discutir alguns temas. Desta vez vamos falar sobre Maria. Maria, será que ela foi ou é a mãe de Deus? Vamos ver em alguns versículos, em alguns textos e em um rápido comentário a respeito desta mulher que muitos dizem que ela é mãe de Deus. Então, antes de começarmos, você pode deixar seu like aí, dar o seu joinha, seu gostei, se inscrever nesse canal aí, Bíblia em Foco, para que a gente possa estar tirando mais as suas dúvidas, fazendo mais vídeos como esse, tá certo? E eu gostaria de começar lendo Apocalipse 22, capítulo 13. Vamos falar um pouco, antes de entrar no tema, vamos falar um pouco da eternidade de Deus. Apocalipse 22, 13 está escrito assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. A palavra alfa, na verdade, é a letra alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega é a última letra do alfabeto grego. Alfa simboliza início, simboliza princípio. O significado de alfa é o início. O significado de ômega é o fim. O ômega é a última letra do alfabeto grego e tem o significado de fim, de final. Então, Deus é comparado como o princípio e o fim. E lá o salmista, no Salmo 90, versículo de número 2, ele vai dizer assim: Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então o salmista afirma que de eternidade a eternidade, ele é Deus, o Criador do céu e da terra. Tá certo? Então a eternidade de Deus já está comprovada aí. João, capítulo 1, mais um versículo que comprova a eternidade de Deus, que diz assim, João capítulo 1, a partir do verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui fala no princípio, começa dizendo no princípio, igual lá em Gênesis, o livro de Gênesis, que o significado da palavra Gênesis é no princípio. Aqui começa a falar no princípio era o verbo. O verbo, a palavra, é Jesus. Ele diz que estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ele diz que o Jesus Cristo é Deus, que essa aí já é um outro assunto, que vamos fazer outro vídeo a respeito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a tricotomia. Mas aqui ele explica que todas as coisas foram feitas por ele, por Deus, e sem Jesus, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Então eles já existiam desde a eternidade. Antes da fundação do mundo, eles já existiam. Agora, aí ficou comprovada a eternidade de Deus. Vamos agora falar um pouquinho a respeito do nascimento de Jesus, a respeito da mãe de Jesus, de Maria. Que lá no livro de Lucas, ele vai dizer, lá no capítulo 1, versículo 26, que no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem. E aí esse anjo anunciou o nascimento de Jesus a esta virgem. E lá no versículo 38, Maria vai dizer assim: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então aqui a gente vê que realmente Maria, ela foi escolhida por Deus porque realmente era uma mulher santa que vivia em santidade. O que é ser santa? É ser separado do pecado. Era uma mulher que vivia separada do pecado. Então, por isso, Deus escolheu ela para ser mãe do seu filho. Porém, esse filho já existia.
Agora precisava, no plano redentor, no plano da salvação de Deus, precisava Deus se fazer homem e vir até aqui à terra. Para isso ele precisava de um ventre, de uma mulher, para se tornar carne. Como o apóstolo diz, e se tornou carne e a carne habitou entre nós. Então, ele precisava de um ventre, de uma mulher, para vir em forma de homem. Ele procurou uma pessoa santa, como Maria, que realmente ela foi santa, assim como devemos ser santos. Mas ela nunca deixou de ser serva. Aí no versículo 46 de Lucas ainda, capítulo 1, ela diz assim, no Cântico de Maria, ela diz, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Ó, ela engrandeceu ao Senhor. Ela diz, a minha alma engrandece a Deus. Então Maria disse que a minha alma engrandece a Deus, o meu Salvador. Então ela reconheceu que Deus era o seu Salvador também. E uma passagem interessante, que foi o primeiro milagre de Jesus, lá nas bodas de Caná, da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho. No capítulo 2 do Evangelho de João, lá no versículo 5, ela diz assim, fazei tudo o quanto ele vos disser. Então, a responsabilidade, ela diz, não é minha, é dele, é de Jesus. Porque as pessoas tinham chegado para ela, tinham dito que tinha faltado vinho, ela chegou para Jesus para falar, e Jesus disse, mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Aí ela se volta para as pessoas, para os discípulos, e diz, fazei tudo quanto ele disser. Ou seja, ela disse, fazei o que o mestre manda, não o que eu mando. Quem é o mestre é ele, quem é Deus é ele. Fazei conforme a vontade dele. Então, essa foi uma breve reflexão para mostrar que a própria Maria, mesmo sendo santa, mesmo sendo mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela nunca se colocou em pé de igualdade com ele, nem com Deus, nem com ele, nem com o Espírito Santo. Ela sempre se colocou como serva, tá certo? Então, fica este ensinamento para nós, um ensinamento de uma serva que se mostrou humilde, que se mostrou também arrependida, precisando de um Salvador, mesmo sendo uma mulher santa, vivendo em santidade, mas ela reconheceu que precisava de um Salvador, tá certo? Então, se você gostou, comenta aí, coloque seus comentários para que a gente possa fazer mais vídeos, e se você tem mais alguma dúvida ou quer que a gente fale sobre outro assunto, coloca aí nos comentários. Eu agradeço a todos, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.